Boa noite, queridos amigos do Fonte de Luz. Nós estamos aqui mais uma vez, na nossa quinta-feira, para a nossa palestra pública, buscando fazer esse contato com o nosso público. E nós vamos colocar uma musiquinha aqui agora, como a Gisele faz toda semana, para que a gente possa ambientar um pouquinho antes de nós trazermos para a sala o nosso companheiro Marcos de Mário, que vai estar conosco no dia de hoje. Vamos aproveitar um pouquinho a música que nós vamos colocar. E a decisão é simples. Qual é a sua turma? Quando a gente acorda de manhã, há uma decisão só a ser tomada. E a decisão é simples. Qual é a sua turma? Há duas classes sociais, e não são os homens e as mulheres, os ricos e os pobres, os negros e os brancos, os que têm e os que não têm. As duas classes são a turma do problema e a turma da solução. Ao acordar de manhã, você vai decidir se quer ser parte do problema ou quer ser parte da solução. Ou, numa outra forma de dizer, como aprendi com Helena Collodi, para quem anda ao encontro do sol, é sempre alvorada. Portanto, de manhã, o que você tem de decidir é ser da luz, ser da solução. Porque gente disposta a ser problema por omissão ou pelo desejo de enfrentamento, infelizmente, o número dessas pessoas não é pequeno. Então, ao acordar de manhã, decida ser da luz. O dia começa, será que será como antes? Às vezes parece que o amor é um sonho distante, mas olha o horizonte e verá que é mesmo verdade. Uma folha em branco é a felicidade, e o sol te convida a escrever saudade. Talvez a esperança não seja afinal só uma dança, que a gente evolui como quem se distrai quando cansa. Eu ia perdido até ver você no caminho. Agora, meu bem, eu não sonho sozinho. Agora o sonho é possibilidade. A vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. O dia pode ser o que você quiser. Tudo amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. O dia começa, será que será como antes? Às vezes parece que o amor é um sonho distante, mas olha o horizonte e verá que é mesmo verdade. Uma folha em branco é a felicidade, e o sol te convida a escrever saudade. Talvez a esperança não seja afinal só uma dança, que a gente evolui como quem se distrai quando cansa. Eu ia perdido até ver você no caminho. Agora, meu bem, eu não sonho sozinho. Agora o sonho é possibilidade.
vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. A vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. Ah, la la la, 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 la la la. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. Ah, la la la, la la la, la la la. La 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 la, la la la, la 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 la la. La 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 la, la 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 la. Estava sem voz. Nós teríamos o Mário hoje na direção da atividade, porém ele está com problema de internet, e aí nós vamos, então, prosseguir sem ele, né? Vamos ficar com saudade da presença dele, porém, vamos fazer o que é necessário. Eu vou trazer para a sala o Marcos de Mário, que é quem vai estar conosco hoje, para ele dar as boas-vindas, para a gente dar as boas-vindas a ele. Boa noite, Marcos. Boa noite. Muita alegria que a gente recebe você no Fonte de Luz, né? O seu boa noite, ele é do Grupo Espírita Seara de Luz, né? Então, a gente tem muita alegria de te receber. Boa noite, Beth. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Prazer estar com vocês, mesmo que online, não presencialmente, e que nós possamos ter um encontro sobre as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Com certeza, né? Ele estará aqui ao nosso lado, nos acompanhando, nos permitindo prosseguir nessa atividade, já que estamos na proposta de servir ao Pai, né? Então, Marcos, a gente vai devolver você para o estúdio, né? Nós vamos fazer a nossa página de abertura. Você vai ter 50 minutos depois que nós fizermos a página e a prece. Você terá 50 minutos para a sua palestra, né? E nós voltaremos com você para a sala assim que eu terminar a leitura da página, e aí para você dar início à sua palestra. Ao final, eu vou entrar na sala para dar uns avisozinhos, e depois você faz a nossa prece final, e ao terminar a gente encerra
a reunião, ok? Ok. Então tá, querido. Amigos, então, nós vamos fazer a nossa... Só um instante, gente, que eu estou meio enroladinha com isso aqui, porque quem costuma fazer essa tarefa é a Gisele. E eu não estou muito habituada com esse trabalho, mas a gente vai se esforçar para dar conta do recado, né? Então, eu vou devolver o Marcos para o estúdio, vou ficar sozinha com vocês para fazer o compartilhamento da página para a gente poder ler a página, tá? Só um instantezinho, que eu preciso aumentar o tamanho dela, senão a gente não consegue enxergar. Então, vamos lá. A nossa página da noite de hoje é a página 174 do livro Pão Nosso, e é o título Espiritismo na Fé. Então, vamos ao comentário que vai ser feito para a passagem do Evangelho que está em Jesus, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O comentário de Emmanuel. Permanecem as manifestações da vida espiritual em todos os fundamentos da revelação divina nos mais variados círculos da fé. Espiritismo em si, portanto, deixa de ser novidade dos tempos que corroem para figurar na raiz de todas as escolas religiosas. Moisés estabelece contato com o plano espiritual no Sinai. Só um instante. O colégio apostólico... Jesus. Gente, só um instante. Eu falei para vocês que isso aqui me deixa um pouquinho desnorteada. Eu não estou conseguindo ler. Não estou conseguindo ler porque... Aqui. Meu Jesus. Ó, eu vou ler sem passar isso aí, tá, gente? Eu vou ler aqui, senão eu não vou conseguir ler. Eu vou ficar presa aí nessa tecnologia e não vou conseguir resolver o que eu preciso resolver. Deixa eu parar de compartilhar, porque esse negócio que está aqui na frente me atrapalhando. Então, vamos lá. Dando sequência, então. Parece perseguição isso, gente. Jesus é visto pelos discípulos no Tabor, ladeado por mortos ilustres. O colégio apostólico relaciona-se com o espírito do Mestre após a morte dele e consolida no mundo o cristianismo redentor. Os mártires dos circos abandonam a carne flagelada contemplando visões sublimes. Maomé inicia a tarefa religiosa ouvindo o mensageiro invisível. Francisco de Assis percebe emissários do céu que o exortam à renovação da Igreja. Lutero registra a presença de seres de outro mundo. Teresa d'Ávila recebe a visita de amigos desencarnados e chega a inspecionar regiões purgatoriais através do fenômeno mediúnico do desdobramento. Sinais dos reinos
Sinais do reino dos espíritos seguirão os que crerem, afirma o Cristo. Em todas as instituições da fé, há os que gozam, que aproveitam, que calculam, que criticam, que fiscalizam. Esses são ainda candidatos à iluminação definitiva e renovadora. Os que creem, contudo, e aceitam as determinações de serviço que fluem do alto, serão seguidos pelas notas reveladoras da imortalidade, onde estiverem, em nome do Senhor, emitindo vibrações santificantes, expulsarão a treva e a maldade, e serão facilmente conhecidos entre os homens espantados, porque falarão sempre na linguagem nova do sacrifício e da paz, da renúncia e do amor. Vamos então, amigos, à nossa prece, para que nós possamos fazer a nossa atividade da noite com o nosso amigo Marcos de Mário, fazendo o nosso estudo. Vamos então à nossa prece. Querido Mestre Jesus, amigo e companheiro de todas as nossas horas, a Te agradecemos, Senhor, por esses momentos em que podemos, Mestre, refletir acerca dos Teus ensinamentos à luz da doutrina espírita, cuidando assim, Mestre, da nossa alma, porque essa é a nossa necessidade, nos apropriarmos dos ensinamentos do Teu amor, para que possamos renovar os nossos hábitos e nos colocarmos, Mestre, na rota da luz, como Tu nos convidaste. Agradecemos a Ti, amigo Jesus, por essa oportunidade. Pedimos aos espíritos amigos que possam inspirar e envolver o nosso companheiro Marcos, para que ele possa fazer uma atividade que realmente nos facilite a compreensão, que o seu verbo seja fácil, que ele, com toda a sua afetividade, com toda a sua amorosidade, possa nos embalar nessa reflexão acerca do teu evangelho de amor. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, que cuide do nosso ambiente virtual, para que possamos, a despeito das nossas dificuldades, Senhor, servir em teu nome, promovendo a divulgação da doutrina espírita à medida de nossas possibilidades. Muito obrigada, Jesus. Permanece conosco, nos inspira, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Viu, Marcos? Para quem lida com a informática é uma beleza, né? Mas eu, nesse território de transmissão, não tenho tanta experiência quanto seria necessária. Até já tive um pouquinho mais, mas a gente enferruja quando não faz, né? A gente para de fazer e enferruja. Mas, assim, na medida do possível, que a gente esteja atendendo o nosso público que vem estar conosco. Você, como eu já te falei, terá 50 minutos. Nós te agradecemos muito pela oportunidade de receber você. Sabemos que você sempre nos auxilia nesse processo refletivo e que você tenha um bom amparo da espiritualidade para realizar a tarefa. Está com você agora, a gente volta no finalzinho, tá? Um abraço, querido. Boa sorte no trabalho. Bem, meus queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com todos, com muita alegria, para que nós possamos conversar sobre os tempos atuais, os desafios que temos enfrentado, com a mensagem espírita a nos esclarecer e também a nos consolar. E a pergunta que muito se faz é o que o Espiritismo tem a apresentar diante de tantos desafios que estão agora na nossa existência, diante de
uma pandemia, crise econômica, problemas de ordem moral, violência, corrupção, enfim, um quadro que já é por demais conhecido e que parece ser cíclico, porque passa o tempo e a crise, ela volta novamente a nos incomodar. Nós temos que esclarecer com o Espiritismo que, neste momento, a crise pela qual nós estamos passando é uma crise moral, não é uma crise econômica, não é uma crise de segurança pública, não é uma crise política, é, na verdade, uma crise moral, que está na raiz de todo o resto, de todo esse cortejo de malefícios que ainda estamos vivenciando. Mas o Espiritismo, ao nos informar, então, que estamos enfrentando uma crise moral, ao mesmo tempo nos alerta que toda crise de ordem moral é um prenúncio de uma nova era, de uma nova fase para a humanidade. Mas, espiritualmente falando, dentro da lei divina, a fase não se conta nem nos minutos, nem nas horas, nem nos dias terrenos, porque pode levar muito tempo para nós, mas pouco tempo em termos desse tempo divino, que vai muito além do planeta Terra, onde habitamos atualmente. Portanto, é preciso ter paciência. É preciso ter sempre a chama da esperança acesa. É preciso lembrar que a vida, ela continua no depois da morte. E aquilo que hoje ainda não pode acontecer, haverá de acontecer depois, seja no mundo espiritual, seja mesmo aqui na Terra, no continuar da vida, até porque nós temos a lei da reencarnação e voltaremos para dar continuidade ao nosso progresso individual, ao mesmo tempo em que vamos concorrer para o progresso coletivo. A mensagem espírita é muito esclarecedora nesse sentido. Primeiro, porque traz para nós a existência de Deus como um Pai, o Deus soberanamente justo, bom, perfeito, misericordioso, que comanda tudo em todo o universo. Deus que sabe de nós, que nunca nos abandona e que tudo providencia a nosso favor. Mas lembrando que pela sua lei, nós recebemos de acordo com as obras que estamos realizando. Porque a lei divina, ela pode ser entendida como uma lei de consequências, ou a lei de causa e efeito, de ação e reação. Lei que Jesus, nosso mestre, conseguiu resumir brilhantemente, profundamente, quando nos disse que a cada um é dado segundo as suas obras. Esse entendimento do Deus Pai, Criador, inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, já, além de nos esclarecer, nos consola. Porque então ficamos sabendo que o acaso não existe. E como o acaso não existe, isso quer dizer que tudo o que nos acontece tem uma causa justa. Porque Deus jamais poderia ser injusto. Embora nós, às vezes, não saibamos os
porquês de determinados acontecimentos, determinadas aflições que nos visitam, mas nós temos a certeza absoluta que ela está ocorrendo por alguma necessidade nossa de aprendizado e progresso espiritual. Essa mensagem do Espiritismo é muito importante ao tirar Deus de uma visão mística demais ou de uma visão antropomórfica, que é aquela visão do Deus humanizado. Mas Deus é o incriado. Deus não é possível ser representado por qualquer coisa do conhecimento humano, pois ele está muito acima disso. E ao sabermos, então, que além de Criador, ele é nosso Pai, nos vê e nos entende como filhos. Tudo muda de perspectiva. E aí, então, nós podemos seguir em frente, sabendo que a dor, o sofrimento, a aflição, a crise moral, tudo isso é passageiro, tudo passa. Mas o amor, a bondade e a misericórdia divinas são para sempre e estão sempre conosco. Mas perguntam, a partir então dessa informação do Espiritismo, perguntam por que não podemos ficar então no mundo espiritual, a partir da informação que é sequente a essa de Deus, e que todos nós somos almas imortais, espíritos. Por que não vivemos no mundo espiritual? Porque precisamos vir aqui à Terra. O Espiritismo também explica. Coloca Deus como seu primeiro e grande princípio. Vem o segundo princípio, que é a imortalidade da alma, respondendo, portanto, quem somos. E vem, então, a resposta a essa pergunta. Por que estamos aqui na Terra? Por que não ficamos direto no mundo espiritual? E nós estamos aqui porque aqui na Terra, com um corpo material, é onde podemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos, tanto na área do conhecimento, como na área das experiências. É aqui que passamos pelos testes necessários à nossa fé, ao amor, para crescermos. É aqui que temos uma nova oportunidade de crescimento e de reparação, se assim for o caso, de coisas, de existências passadas que não foram muito boas. Porque Deus, no seu amor, sempre dá uma nova oportunidade aos filhos. E aí, então, nós ficamos, ou seja, nascer de novo, voltar ao mundo material como uma necessidade evolutiva e também de colaborarmos com Deus na sua obra, na medida que saímos do nosso individualismo para entender que somos seres interativos. Nós somos seres que compomos uma coletividade e precisamos, portanto, pensar nela e nas ações que fazemos. Nós vamos receber 100 por 1. Mas, se fizermos más ações, nos deixarmos levar pelo egoísmo, responderemos em semear. Se semearmos o mal ou deixarmos de fazer o bem que poderíamos fazer, nós temos como consequência o sofrimento, quer na Terra, quer no mundo espiritual. E por falar do mundo espiritual, nós temos um outro princípio do Espiritismo a ser aplicado, que é a lei de evolução.
E nós só vamos entender a lei de evolução, que nos leva paulatinamente, com o tempo, passo a passo, a chegar à perfeição, se também entendermos que a morte não é o que a morte é a porta que abre a passagem nossa de retorno ao mundo espiritual. Viemos para continuar a nossa vida, ou seja, termina uma existência, retornamos ao mundo espiritual, ali vamos continuar a viver, aprender, trabalhar, até que estejamos aptos, prontos para mais uma existência, reencarnarmos. E assim, então, nós vamos continuando o nosso progresso. E se entendermos a lei divina, o amor ao próximo, a importância de fazer o bem através da caridade, nós vamos tendo, então, encarnações cada vez melhores, até o ponto de não precisarmos mais encarnar aqui. E que o planeta Terra. Então nós já sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui, já sabemos para onde vamos, já sabemos sobre Deus, esse princípio básico do Espiritismo, sobre a imortalidade da alma, a vida futura, a reencarnação e a lei de evolução. Tudo isso é o Espiritismo nos entregando. E com toda essa mensagem, nós precisamos então pensar que, seja lá o que for, que esteja nos acontecendo, diretamente ou indiretamente, porque somos atingidos com acontecimentos que envolvem nossos entes queridos, nossos amigos ou a própria sociedade em que vivemos, nós precisamos, então, trabalhar a resignação, que é o entendimento de uma força superior à nossa, a qual nós não podemos nos contrapor, mas força superior que é sempre benéfica para nós. Isso que é resignação. E que, portanto, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar dos acontecimentos que consideramos ruins, nós devemos prosseguir confiantes com a nossa fé e a nossa força de vontade. Há uma diferença muito importante a fazer aqui entre dor e sofrimento. A dor, ela é inerente à nossa condição reencarnatória humana. Ela está muitas vezes ligada a alguma expiação ou uma prova. E não podemos fugir dela. Nós temos que enfrentá-la. Agora, o sofrimento, este é controlável. Porque eu posso ter a dor, mas controlar o sofrimento. Há muitas pessoas que se descontrolam, se desequilibram, se desarmonizam diante de qualquer aflição, diante de qualquer problema. E transformam, então, o problema, que é a dor, em algo gigantesco. Porque cultivam o sofrimento. Mas o sofrimento, seja ele físico ou moral, ele é perfeitamente controlável se nós soubermos ter resignação, paciência, tolerância, compreensão, não nos entregando. Muitas pessoas acumulam mais problemas à sua existência porque se desequilibram psicologicamente. Acreditam que não podem viver daquele jeito, que são dependentes disto, daquilo, ou daquele ou daquela. E aí, então,
o que poderia ser facilmente controlado, facilmente entendido, passa a ser um drama que a pessoa arrasta por boa parte da sua existência, se não mesmo por toda a existência, necessitando, nesses casos, da devida terapia, do devido atendimento médico, além da terapêutica espírita, através, então, do atendimento fraterno, do passe, do tratamento espiritual, a água magnetizada, mas o sofrimento é controlável. Nós podemos passar por dramas que muitas pessoas vão considerar dramas superlativos, e as pessoas olharem para nós e ficarem admiradas. Mas como pode, diante de tudo isso que vem lhe acontecendo, você ainda está aí trabalhando, calmo, tranquilo? Sim, porque sou espírita. E o espiritismo me ensina que eu não devo me entregar nem à dor, nem ao sofrimento. Recordemos aqui o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, esse querido companheiro das terras das Minas Gerais, que a partir dos seus 18 anos foi acometido de uma doença degenerativa do seu corpo orgânico e que durante muito tempo só pôde ficar deitado, tendo que ser deslocados numa maca e num carro adaptado. Espírita, amigo de Chico Xavier, Jerônimo Mendonça não titubeou. Ele não pensou duas vezes. Não posso ficar em pé. Não posso caminhar. Não posso nem pegar as coisas. Mas eu posso falar. Porque eu penso. A atrofia não pega a minha cabeça, o meu cérebro. E eu sou um espírito. O espírito não tem essa degenerência. O espírito não sofre essa atrofia. É apenas o corpo. E o nosso Jerônimo Mendonça ficou conhecido como o gigante deitado, porque justamente nunca parou. Recebendo o apoio de queridos amigos e amigas, Jerônimo Mendonça viajava, fazia palestras, fundou centros espíritas, creches, orfanatos, um trabalho intenso. E jamais para o final, ele precisava viver na base da morfina, por causa das dores, mas ele não se entregava. E sorria sempre, estava sempre feliz. E foi perguntado a ele qual seria para ele, Jerônimo Mendonça, a maior felicidade. E ele então, jocoso, alegre, diz assim, a maior felicidade para mim é um dia poder ficar em pé, porque eu não aguento mais ficar deitado. E com certeza ele ficou em pé como espírito após a sua desencarnação. Mas já estava em pé como espírito aqui também. Faça essa obra fabulosa. Mas nós podemos dar um exemplo fora do movimento espírita, que é o físico inglês Stephen Hawking, já desencarnado, que ficou mundialmente conhecido porque ele também teve, a partir da sua juventude, essa doença degenerativa. Ele foi perdendo os movimentos pouco a pouco e viveu até os seus 70 e poucos anos numa cadeira de rodas adaptada a ele, já nem podendo mais mexer a cabeça, já não podia mais falar, mas o cérebro em pleno funcionamento. A tecnologia que hoje nós temos facultou, então, que ele pudesse ter os seus neurônios cerebrais ligados às células fotoelétricas, ligadas a um sofisticado programa de computação, onde ele podia, então, transmitir o seu... Nunca parou. Um dia foi-lhe perguntado
porque ele vivia. Então ele disse que quando a doença o acometeu e ele começou a perder os movimentos e já não podia mais andar, ele disse que pensou e percebeu que ele só tinha duas opções: morrer ou viver. E embora Stephen Hawking não acreditasse na existência de Deus, ele disse assim: naquele momento eu pensei e disse para mim mesmo: bom, você está perdendo todos os movimentos, você vai ficar completamente paralisado, mas você é inteligente, essa doença não pega o cérebro, então eu posso ainda dar muitas contribuições à humanidade. E ele diz que ao pensar isso, ele fez a única opção que ele achou que podia realmente fazer e que devia fazer: a opção pela vida, viver. E Stephen Hawking se tornou um dos maiores físicos quânticos da nossa atualidade, ampliou os horizontes da ciência, do conhecimento do próprio ser humano, uma obra magnífica. Então nós temos dois exemplos, que são exemplos muito significativos, e que dois personagens que não se entregaram, mas continuaram vivendo, confiando até o seu final e deixaram belíssimos exemplos para nós. Então, não nos entreguemos. Nós não temos que perder a esperança, muito pelo contrário. Diz o ditado popular que a esperança é a última que morre. Mas o Espiritismo corrige esse ditado popular e diz assim: não, a esperança, que é uma virtude, nunca morre. Ela é a nossa alavanca, a alavanca das nossas crenças, da nossa fé, da nossa força de vontade, sabedores que tudo vai passar. Mas amanhã é um novo dia, onde poderemos então construir, reconstruir, refazer, continuar a caminhada. Então, seja lá o que for que nos aconteça, que esteja acontecendo conosco, nunca percamos a esperança. É preciso continuar sempre. As portas vão se abrindo. Lembrando que um conto psicografado por Chico Xavier, e nesse conto, querido espírito Humberto de Campos nos relata que um empresário, às portas da falência, desesperado e começando já a pensar em suicídio, foi instado por um amigo a procurar um médium num bairro de periferia da cidade onde ele morava. O empresário não era religioso, muito menos conhecia direito o espiritismo. Mas, enfim, o amigo tanto insistiu que ele poderia receber orientações dos espíritos para o seu drama. Procurando uma solução, por que não? E ele foi com um amigo até esse médium. Esse médium recebeu o espírito do nosso benfeitor Bezerra de Menezes. E Bezerra disse a ele: meu filho, não se desespere, confia em Deus, nada está perdido. Há uma porta na qual você ainda não bateu. Deus lhe abençoe. E deu umas palavras de encorajamento, de consolo e se despediu. Quando ele saiu com um amigo, ele estava meio indignado. O espírito me disse que tem uma porta aí. Mas qual porta? Por que ele não me falou? Como é que eu vou fazer? E ele chegou em casa, meio desconsolado, sentou na sua poltrona, pensando: tem uma porta, mas que porta é essa que eu não abri, que eu não bati ainda? Ele olhou, telefone do lado, o caderno de endereços, de telefones. Ele pega o caderno na mão e começa a folhear.
e vai lembrando, já liguei para esse aqui também disse que não podia fazer nada, não, esse aqui... E aí, de repente, ele bateu os olhos numa anotação antiga, um antigo colega da faculdade. E ele recordou daqueles tempos, recordou do amigo. Ah, como será que ele está? Tantos anos que não nos falamos. Enfim. E ele continuou folheando. E quando chegou no final do caderno, ele falou, não tenho para quem telefonar. Eu telefonei para todo mundo. Todo mundo do meu conhecimento, das minhas relações, indicações que me deram. Não sei que porta é essa. E quando ele foi fechar o caderno meio que caiu sobre suas pernas e ficou aberto, onde estava a anotação do antigo colega da faculdade. Ele olhou, eu nem sei se ainda é esse telefone, e alguma coisa o fez ligar. Ele pega o telefone e liga. A voz de uma senhora atende. E ele se identifica e pergunta pelo antigo colega. E pede desculpa, se já não fosse mais, enfim. E a senhora então diz, ah, sim. Ah, você estudou com meu filho na faculdade? A senhora é mãe dele? Sim, eu sou mãe dele. Ah, puxa, que prazer, é verdade. Mas há muito tempo que nós não nos falamos. Eu estava vendo. Ah, mas olha só como as coisas são boas. Meu filho casou, já tem inclusive filhos. Ele não mora mais aqui, não. Agora ele mora em outro estado. Né? Mas olha só, ele está de visita. Ele está aqui em casa. Ele trouxe os netos para passar um tempo aqui comigo. O senhor aguarda aí que eu já vou chamá-lo. Ah, ele vai ficar muito feliz. E aí lá veio o antigo amigo, começaram a conversar ao telefone, e eu disse, olha, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar amanhã. E marcou o almoço com ele. No restaurante, no dia seguinte, o amigo, bom, vem cá, eu ontem senti aquela sua voz, assim, de preocupação ao telefone. Me diga, meu amigo, o que está acontecendo com você? Ah, os meus negócios, sabe? Eu sou empresário, tenho uma indústria disso e tal, não sei o quê, mas os negócios estão indo muito mal, eu estou todo endividado, estou à beira da falência. Mas olha, eu não quero agora aqui estragar o nosso almoço por causa da minha situação. Ele falou, não, que isso? Que isso? Vem cá, quanto você está devendo? Ah, não, nem vou lhe dizer, é muito dinheiro, a quantia é muito grande. Mas eu quero saber, você me diga, quanto que você está devendo? Qual é a sua dívida? Bom, o empresário então falou lá o valor. O amigo tirou um talão de cheque do bolso, pegou a caneta e começou a preencher. Ele atônito olhando, que isso? Que isso? É o dinheiro para você pagar a sua dívida? Não, mas como? Que isso? Calma, não se preocupe. Eu também sou empresário, mas só que do ramo do comércio. Eu tenho uma cadeia de lojas lá no outro estado e estou expandindo. E o que você produz na sua empresa me interessa. Quero colocar seus produtos na minha rede de lojas. Mas eu não sei nem quando que eu vou poder devolver esse dinheiro para você. Mas devolver? Quem disse que eu estou lhe emprestando dinheiro? Não quer isso? Eu não posso aceitar. Não, calma. Calma, não é um empréstimo. Mas é o que então? Ora, você não quer um sócio? E aí então, eles se associaram e a empresa foi salva. A porta que o espírito Bezerra de Menezes havia dito que ele ainda não tinha batido. Agora, Bezerra de Menezes deixou que o empresário utilizasse livre-arbítrio. E é isso que nós temos que entender aqui na nossa vida. Deus não impõe. Os bons espíritos não impõem. Porque precisamos assumir sempre as consequências das nossas ações, das nossas escolhas. Seria muito cômodo para nós que os espíritos tudo falassem, tudo indicassem. Mas que esforço nós faríamos? Que méritos, então,
nós teríamos. Por isso que não podemos desistir. Por isso que não podemos nunca perder a esperança. Mas também temos que saber quando é o momento de parar, o momento de refazer, de tomar um outro caminho. Certa vez, estávamos no centro espírita, num atendimento fraterno, e um senhor veio conversar conosco. Ele era um microempreendedor. E disse-nos que estava procurando o centro espírita naquela noite, porque os seus negócios, já de um bom tempo, não iam bem. E haviam dito a ele que talvez houvesse a possibilidade de um mal olhado, que alguém com muita inveja tivesse feito um trabalho espiritual contra ele, e por isso que os negócios não iam para a frente. Claro, era uma possibilidade, mas nós indicamos outra. Além dele, procurar conhecer melhor o espiritismo, se acalmar, assistir a palestra pública. Demos toda a orientação e dissemos a ele: bem, o senhor é um empreendedor. O senhor já pensou em procurar, além do centro espírita, procurar o SEBRAE, um desses órgãos que auxiliam os microempreendedores? Ou não, não, nunca fiz isso. Bem, fica aqui a sugestão. Quem sabe? Não é? Também seja uma questão de gestão. Ele agradeceu, depois que desabafou, recebeu a orientação, assistiu a palestra, tomou passe, foi embora. Passado um tempo, algumas semanas, esse mesmo senhor retornou e quis falar conosco. Disse: olha, eu não vim aqui não para ocupar o seu tempo, não. Não estou precisando de atendimento. Ah, não? Não, não. Eu quero apenas lhe dizer que, olha, tudo melhorou. Viu? Ah, graças a Deus. Sim, mas melhorou por causa daquela sua sugestão. Assim? E qual foi? Ah, aquela que o senhor me deu para procurar o SEBRAE ou qualquer outro órgão aí que auxilia microempresas. Eu procurei, recebi uma assessoria, fiz um curso e descobri o que estava acontecendo. Assim, é? Sim, não tem nada de espiritual, não. É que eu estava gerindo muito mal o meu negócio. Agora não. Agora está tudo melhorando. Graças a Deus. Mas olha, não vou abandonar aqui o Centro Espírita, não, porque eu gostei muito do que ouvi, me confortou muito, me esclareceu também. E eu vou continuar a frequentar e quero estudar o Espiritismo. Assim, ele prosseguiu. Então nós temos que entender que nem tudo está escrito. As coisas também sucedem na medida das nossas ações. Por isso, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ao estudar as causas das nossas aflições, ele aponta a existência das causas anteriores, ou seja, aquelas que remontam às nossas existências passadas, mas também existem as causas atuais, aquelas que surgem por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa imprevidência. E nós, tanto num caso como no outro, não temos que culpar Deus, Jesus, os espíritos, os outros, o governo e assim por diante. Só temos que culpar a nós mesmos. Relembrando aqui o ensino de Jesus: a cada um é dado segundo as suas obras. Portanto, se queremos ter uma vida melhor sobre a Terra, procuremos nos melhorar. Procuremos combater em nós os vícios morais. Procuremos desenvolver em nós as virtudes. Procuremos trabalhar no campo do bem, da solidariedade, da fraternidade e do amor ao próximo. Façamos a opção pela paz nos relacionamentos. E tudo tenderá a melhorar, porque essa é a senha. Queremos um mundo melhor? Queremos uma família melhor? Isso só pode acontecer se nos melhorarmos. Porque tanto a família quanto a humanidade são o conjunto dos indivíduos. Nós. Se eu espero que o outro se melhore, e o outro, por sua vez, espera que eu me melhore,
Isso quer dizer que ninguém está se melhorando. E se ninguém está se melhorando, como querer que a humanidade se melhore? Portanto, precisamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Tem que começar comigo. O meu autoconhecimento, minha autoeducação. Colocando em prática 2 ensinos de Jesus, que resumem magistralmente a lei divina. Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, e fazer ao próximo somente aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse. Essa é a lei divina. E assim, diante dos desafios existenciais, nós não vamos, então, perder a esperança. Vamos continuar firmes, sabedores que nada nos acontece por acaso, que de tudo podemos tirar grandes aprendizados, que a vida continua no depois da morte e que aquilo que não podemos fazer hoje, nós haveremos de poder fazer amanhã, e que somos todos destinados à perfeição, à felicidade, que aqui na Terra é relativa, mas que será eterna quando chegarmos à perfeição. Portanto, entendamos que o mundo, a humanidade, o nosso Brasil está nas nossas mãos, diante daquilo que nós mesmos fazemos. Mantenhamos a calma, a coragem, a resignação e a força de vontade, entendendo que com o Espiritismo nós poderemos sim nos renovar e renovar esta humanidade. Diante das crises geradas pelos desafios existenciais, mantenhamos a calma, a paciência a esperança. Continuando a criar e sabedores. Obrigado, graças a todos. Esse é o microfone, Beta, é só abrir o microfone. Abrir. Estou tentando abrir. Pronto. A internet não está colaborando muito, está tudo muito devagar. Nós agradecemos a você pela sua participação junto a nós, agradecemos seu estudo, realmente muito enriquecedor para a nossa reflexão. Grande desafio é a gente se melhorar mesmo, né? É isso que faz a diferença na nossa existência. Nós vamos agora dar uns avisozinhos. Você pode até ficar aqui mesmo, a gente vai dar os avisos e depois eu te deixo sozinho na tela para fazer a nossa prece de encerramento, mas, de qualquer maneira, a gente agradece muito a você, a disponibilidade, a vontade de servir e deixando já assim aberto que qualquer hora a gente chama você de novo, para não perder o costume. Então, nós vamos, então, lembrar a todos o seguinte: na próxima semana, na quinta-feira, na palestra pública, nós teremos a nossa companheira Darcy, que vai trazer para nós o tema O Espelho da Mente. Uma companheira muito querida nossa, né, Márcia? Uma gente muito querida do nosso coração, e ela vai estar com a gente em Cabo Frio. Essa carinha que a gente vê toda hora, né? Porque ela trabalha na unificação, então ela está sempre junto de todos nós, mas então estaremos com ela, refletindo acerca desse tema que é proposto por Emmanuel no livro Pensamento e Vida.
Nós também gostaríamos de lembrar aos nossos companheiros que nós temos diariamente, às 18 horas, o Evangelho no Lar, e assim a gente convida a todos para que estejam com a gente diariamente, né? O Evangelho no Lar, ele faz aquele papel, né, de higiene diária que a gente faz com o banho físico, ele faz com o banho espiritual, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem diariamente de se encontrar, cada dia um companheiro que faz, e a gente fica muito feliz com a presença dos demais companheiros participando conosco do Evangelho no Lar. Fora isso, nós temos as nossas palestras são transmitidas pela página do Facebook, e nós convidamos a todos também a estarem acompanhando as informações lá, as postagens, para que a gente esteja sempre muito antenado. Em breve estaremos voltando aí ao presencial, parece que a hora está chegando, né, Marcos? Se a gente voltar ao presencial, então nós vamos já nos preparando aí, aquecendo os corações para que a gente possa, em breve, voltar ao presencial. Então, Marcos, muito obrigada, e aí nós deixamos com você a prece de encerramento, agradecemos aos nossos companheiros que estão conosco na transmissão, e ao terminar a sua prece, a gente automaticamente está encerrando a transmissão. Um abraço a todos, um beijo no coração de cada um e que Jesus nos abençoe. Tá? Vamos então à prece com o nosso companheiro Marcos de Mário. Muito obrigada, Marcos. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, Senhor, agradecidos por esta oportunidade que nos oferta, nos esclarecendo e nos consolando. Rogamos, Senhor, através desta prece, que o teu amor derrame-se sobre toda a humanidade. Aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão no trabalho do bem, aos nossos governantes, para que possam cada vez mais entender a necessidade da fraternidade. Que todos nós, em todos os cantos do mundo, possamos vibrar no sentimento maior do amor, semeando o bem, entregando-nos à caridade, porque somente assim haveremos de superar os desafios que ainda enfrentamos. Abençoa, Senhor, os nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos, e que possamos prosseguir sempre para a frente e para o alto, sabedores que nunca somos abandonados e que poderemos assim encontrar a felicidade e estarmos contigo, que sempre está conosco. Obrigado por tudo e despede-nos nas vibrações da paz e do amor. Assim seja.